Mais uma vez aqui estamos para poder refletir sobre as lições do Evangelho que o nosso grupo espírita está nos proporcionando. Então, vamos nesse momento nos ligar em Deus, nas forças maiores que regem as nossas vidas e ver quais são as lições que caem para nós hoje. Caiu a lição: Obreiros do Senhor. Atingiste o tempo do cumprimento das coisas, anunciado para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado na seara do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que terão esperado. Felizes serão aqueles que terão dito a seus irmãos: Irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor encontre a obra pronta à sua chegada. Porque o Senhor lhes dirá: Vinde a mim, vós que sois bons servidores, que calastes os vossos ciúmes e as vossas discórdias, para não deixar a obra prejudicada. Mas ai daqueles que, por suas dissensões, terão retardado a hora da colheita, porque a tempestade virá, e serão carregados no turbilhão. Eles gritarão: graça, graça, mas o Senhor lhes dirá: Por que pedis graça, vós que não tivestes piedade de vossos irmãos, e que recusastes lhes estender a mão, vós que esmagastes o fraco em lugar de o sustentar? Por que pedis graça, vós que procurastes a vossa recompensa nas alegrias da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa, tal como a pretendestes. Não peçais mais. As recompensas celestes são para aqueles que não terão pedido as recompensas da terra. Deus faz neste momento o recenseamento dos seus servidores fiéis e marcou com seu dedo aqueles que não têm senão a aparência do devotamento, a fim de que não usurpem mais o salário dos servidores corajosos, porque é aqueles que não recuarem diante das suas tarefas que vai confiar os postos mais difíceis na grande obra de regeneração pelo Espiritismo. E estas palavras se cumprirão: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros do reino dos céus. Mensagem que está no capítulo 20, item 5, concedida pelo Espírito de Verdade em Paris, em 1862. Lição forte, né, meus irmãos, sobre obreiros do Senhor. Aqui ele começa dizendo: atingiste o tempo do cumprimento das coisas anunciado para a transformação da humanidade, e felizes serão aqueles que tiverem trabalhado na seara do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Eu tenho observado nessas palestras que os nossos irmãos fazem aqui do canal do Grupo Espírita Francisco Xavier, que muito tem caído sobre a caridade, né, meus irmãos? A caridade verdadeira, a caridade que vem da alma, a caridade que só aqueles que são obreiros do Senhor podem mesmo fazê-la. E essa caridade que é aquela verdade despertada através dos ensinamentos do Evangelho, através dos ensinamentos do Cristo. Ouvindo uma palestra do Leonardo Boff, ele é um padre, mas perguntaram para ele o que ele achava do Espiritismo.
e ele falou que nós, nesse momento, precisamos unir as forças do bem. Quem é trabalhador do bem precisa estar unido e não separado. E que não importa de que religião nós fôssemos, o importante era que, se fôssemos do Cristo, se estivéssemos trabalhando pelas verdades do Cristo na prática, não só pregar, mas que estivéssemos vivendo e fazendo o bem que tivesse ao nosso alcance, esses trabalhadores do Cristo é que seriam importantes, não importando de qual tipo de religião. Então ele fala: eu nunca vi servidores do Cristo que mais façam o bem como os espíritas. Nós também fazemos o bem, os católicos, ele disse, mas os espíritas, eles fazem o bem de uma forma incansável e levam isso muito a sério. E quando eu ouvi, eu pensei, é porque a gente sabe que depois da despedida aqui da matéria, a gente sabe que as responsabilidades por aquilo que a gente aprendeu é que vão aparecer, né, meus irmãos? Que tudo aquilo que a gente acreditou, que a gente falou, que a gente pregou, que a gente leu, aprendeu através dos estudos, mas que a gente não vivenciou, a gente sabe que isso vai ser um peso na nossa consciência. E enquanto que os nossos outros irmãos que não têm notícias, aliás, eles têm, mas não têm isso como uma prática normal da religião deles. Então, nós sabemos, através dos espíritos amigos, que pela psicografia de grandes médiuns, como Chico Xavier, Divaldo, não grandes no sentido de serem deuses, mas no sentido da obra, né? Fizeram a sua obra talhada nas leis do Cristo e deixaram para nós esses exemplos, e para nós fica essa reflexão. É claro que em épocas de pandemia, de quarentena, de isolamento, nós não podemos estar por aí fazendo como a gente fazia antes. O tipo da caridade agora, ele nos pede que seja uma obra diferente, mas que ela seja verdadeira. Então, esse dizer obreiros do Senhor, e para que a gente possa, a partir dos exemplos desses espíritas amigos, dedicados, como foi Chico Xavier, Divaldo Franco, Ivone Pereira, tantos outros que agora não me ocorre falar, mas que são exemplos para nós, que são realmente obreiros, que nós possamos parar para ver o quanto ainda precisamos fazer a caridade. Não aquela caridade falada, que também é importante, porque muitas pessoas às vezes precisam do nosso carinho, precisam da nossa atenção e a gente esquece deles. Então é importante, já que a gente tem às vezes a tendência a esquecer, vamos fazer por métodos, vamos ter em mente assim, olha, todo tal dia da semana eu vou reservar para mim ligar para os parentes, para conversar um pouquinho, principalmente com aqueles que estão sozinhos em casa, que são pessoas de mais idade. Vou ligar para eles e vou ver como é que eles estão, se eles estão precisando de alguma coisa. Porque isso é a nossa tarefa, é dar a atenção para aqueles que ficam esquecidos, procurar aqueles que ficam anônimos na sociedade, e esses a gente ir ao encontro deles. Muitas vezes a gente vê pessoas na rua falando, pedindo, e nós não damos atenção, ou se damos atenção, queremos logo nos ver livre daquela situação, por algum incômodo. Isso é natural, quando a pessoa ainda não desenvolveu dentro de si o compromisso com o bem, o compromisso com Jesus. E isso acontece com a gente. Mas nós precisamos fazer um esforço dentro de nós para que isso vá mudando. E olhar as pessoas como os nossos irmãos, não só aqueles que mendigam na rua, mas também, meus irmãos, aqueles que vêm conversar conosco e que a gente não tem vontade de dar assunto,
que a gente não tem paciência, que a gente às vezes se cansa das mesmas conversas, contando as mesmas histórias. Eles precisam de alguém para ouvi-los. Ouvindo o Divaldo numa palestra dele, e eu gosto de citá-lo porque eu vejo nele um exemplo de espírita, um exemplo de dedicação dentro daquilo que aprendeu, colocou o que pôde em prática. Se não fez mais, foi pelas suas dificuldades normais que todos nós temos. Então ele conta que foi ajudar uma senhora, que ele viu que ela desceu do ônibus e estava com um sério problema para caminhar. Caminhava porque ela tinha amputado uma das pernas e caminhava com muita dificuldade. E à frente dela ia um jovem que ele percebeu que estava com ela. Aí ele chegou para ela e perguntou: a senhora quer alguma ajuda? Ela disse: não, eu estou acostumada, ainda tenho que caminhar muito até pegar o próximo ônibus. E ele disse: então a senhora bota o braço aqui por cima de mim e vamos caminhando e eu lhe ajudo a chegar até lá. E aí, conversando com ela, ele viu que era muito longe o ônibus e pensou, quem sabe, pegar, naquela época era carro de aluguel que falavam, um táxi. E aí ele sugeriu a ela e os três pegaram o táxi. O menino que ia à frente, o jovem, era filho adotivo dela. E aí eles se dirigiram até o local onde essa senhora morava, que era um local de periferia, bem longe do centro de onde eles estavam. E nesse meio tempo ela foi contando para o Divaldo a história dela. Ela tinha sido esposa de uma pessoa muito importante na política. E eles muitas vezes tinham morado em outros países. E ela viveu uma vida muito boa. Mas como a onda política mudou, o esposo dela não participou mais dos trabalhos do governo, eles começaram a diminuir a sua estabilidade financeira até que esse esposo faleceu e ela ficou sem nenhuma condição de vida. E ela morava na periferia. Quando eles chegaram na casa da moça, o menino tinha casado com uma outra pessoa. E aí eles resolveram colocá-la para fora de casa. A casa era dela, ele era um filho adotado e eles colocaram ela para fora de casa. E o Divaldo disse que ficou muito constrangido de ver toda aquela situação. E pediu para o moço do táxi se não podia levá-los até um outro local. E por ali ele descobriu uma casa de aluguel e conseguiu alugar por um preço bem simples para que essa senhora pudesse ter onde ficar, porque ela não teria onde ficar. E aí ele continua contando toda a história, porque a partir dali eles fizeram aquela casa de acolhimento a pessoas que têm grandes dificuldades financeiras, que não têm onde viver. E eu, ao assistir essa lição, fiquei pensando quantas vezes a gente não faz, que a gente poderia fazer. E ele não tinha grandes recursos financeiros, mas fez aquilo que estava ao alcance dele. E diante das experiências de vida das pessoas, a gente pode ver como a vida muda, né, meus irmãos? Às vezes a gente tem muito, daqui a pouco não tem, ou às vezes não tem, daqui a pouco tem. Então não é o importante tanto a gente... Claro que a gente precisa do conforto e às vezes a gente precisa ter, mas o mais importante do que ter é ser. E ter a gratidão dentro de nós por todo o bem que nós recebemos das pessoas que estão próximas a nós. Todo bem que a gente pode fazer, a gente não precisa esperar gratidão. Mas todo o bem que fizeram para nós, esse sim, nós precisamos estar gratos. Enumerar todas as coisas boas que a gente recebeu. Quando a gente estiver fatigados e angustiados, com todas essas dificuldades que nós estamos vivendo nesse momento,
quando a gente estiver achando que não tem mais esperança, vamos lembrar das coisas boas que nós temos, enquanto muitos irmãos nossos, com muito mais dificuldades do que nós, além de ter que superar a pandemia, estão tendo que superar outras coisas. Então, nós precisamos estar sempre em oração, sempre que a gente lembrar. Eu costumo dizer que antigamente a gente orava antes de dormir. Depois chegou uma fase que a gente tinha que orar ao acordar e ao dormir. E agora chegou aquela fase que a gente precisa orar o tempo todo. Como dizia Jesus, orai e vigiai. E agora parece que é a forma da gente poder se manter vibrando. E quando a gente achar assim, porque tem vezes, meus irmãos, que a gente nem consegue orar, né? Tá tão pesado, a gente tá tão aborrecido. Então vamos cantar, bota uma musiquinha e começa a cantarolar. Quando a gente vê, já tá cantando, já tá vibrando. Porque nós sabemos que muitas dificuldades talvez ainda estão por vir. Não queremos tirar a esperança de ninguém, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Com ou sem pandemia, né, como essa história que o Divaldo conta, a vida dessa senhora teve um revés tremendo, que ela nunca imaginou quando estava tudo bem na vida dela. Assim, é a vida que a gente vive agora. A gente não imagina-se que pode viver ainda momentos muito bons, muito felizes. Eles fazem parte da nossa existência. Essas coisas vão e vêm. Mas o importante é nós não perdermos a nossa essência do bem maior que nós queremos fazer, não só acreditar. Um dia perguntaram para um sábio se ele acreditava em Deus. Ele disse: se tu me perguntasse isso há 30 anos atrás, eu diria, eu acredito. Mas hoje, com a idade que eu tenho, eu não acredito, eu sei que Deus existe. Então, ter essa certeza vai além de acreditar ou não. É saber que Deus existe, é confiar nessa força que rege as nossas vidas. É saber que a gente, mesmo que às vezes estejamos com a esperança, sem esperança, desanimados, tristes, nós precisamos ter a certeza de que está tudo certo. Nem sempre dentro do caminho do amor, dentro do caminho do bem, nós vamos encontrar a felicidade plena, maravilhosa, mas vamos encontrar a felicidade da consciência tranquila. É a porta estreita, meus irmãos, é a porta estreita que às vezes nós precisamos passar por ela para poder do outro lado chegar lá e encontrar coisas muito boas nos esperando. Então não percamos a fé, não percamos a esperança. Nós estamos vivendo, como disse aqui a mensagem, felizes serão aqueles que terão dito aos seus irmãos: irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor encontre a obra pronta à sua chegada. Não importa agora, meus irmãos, se a gente acredita ou não em tal ou qual religião, se nós somos espíritas, católicos, umbandistas, o que nós sejamos, que sejamos pessoas que seguem o bem, que fazem o melhor que podem através dos seus pensamentos, das suas palavras, dos seus atos, e que principalmente que aprendem a perdoar os irmãos que estão ao nosso lado e a nós mesmos por não conseguirmos ser tão bom como gostaríamos de ser. Mas o mais importante é que a gente está no caminho, que a gente deve perseverar nesse caminho, na confiança que Deus nos dá todos os dias, nos mostrando como os ciclos da natureza são perfeitos. Assim é a prova de que também é perfeito os ciclos das nossas vidas, às vezes difíceis, às vezes fáceis, mas fazem parte do nosso aprendizado.
Queremos ler por último aqui uma mensagem do nosso livrinho Vida Feliz, da Joana de Ângeles. Ouve com atenção e cuidado. Não te apresses em cortar o assunto como se já o tivesses entendido, como a gente falava antes. Há pessoas que têm dificuldade de expressão e tornam-se difíceis de ser compreendidas. Após ouvires, se a circunstância permitir, dialoga um pouco com o expositor, a fim de que o tema te fique esclarecido e o apreendas. Quem ouve bem, penetra melhor nos ensinamentos que lhe chegam. Ouvir é ainda uma arte pouco exercitada. Que a gente aprenda a ouvir os nossos irmãos que estão precisando falar. E estejamos perseverando no bem, irmãos. Que Jesus nos fortaleça.